Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Mas antes de começarmos e lermos a palavra, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e acionar não só o sininho, mas todas as notificações para você sempre receber um aviso quando eu entro, porque todos os dias às 6 horas da manhã nós temos o nosso devocional e às 18 horas são temas variados, segunda e sexta, podcast, e os outros dias respondo perguntas e falo de temas mais frequentes que me perguntam. Mas hoje nós vamos falar sobre os selos, terceiro e quarto selo de Apocalipse, da grande tribulação. Estes 7 selos, eles são abertos no primeiro momento da grande tribulação, que é um momento, como Jesus diz em Mateus capítulo 24, que um momento como esse nunca aconteceu e nem voltará a acontecer na história da humanidade. O momento de maior sofrimento. E olha que, falando de povo judeu, eles já tiveram muitos sofrimentos. Eles tiveram um momento em que ficaram escravos no Egito, mais de 400 anos, 70 anos da Babilônia, muitas invasões, muita a dispersão que durou desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, é muito sofrimento. Falando de nós, cristãos, muito sofrimento também, muitas epidemias, pandemias, muita fome, muita guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas Jesus diz que nada disso é comparado a estes 7 anos chamado de a grande tribulação. É ele mesmo que dá o nome, a grande tribulação. E então vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 5 até o versículo 6. E depois a gente lê o outro selo. Vamos começar pelo terceiro selo. Versículo 5. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. No terceiro selo, você continua vendo que quem está no controle, quem está executando o juízo, é o Cordeiro. O Cordeiro, ele abre o selo, está no controle do Cordeiro. Jesus, ele avisou que haveria juízo sobre a terra. Em Jeremias capítulo 8, o Senhor, ele diz pra gente que até a cegonha, o grol, a andorinha, eles conhecem o tempo da arribação, mas o povo de Deus não conhece o tempo do juízo. Deus avisou através dos profetas, Joel capítulo 2, Joel capítulo 3, ele vem avisando através de Daniel. Ele mesmo avisou o tempo todo que chegaria um dia de grande tribulação, que seria o juízo. O Senhor já nos mostrou na palavra outras vezes que ele exerceu juízo sobre a terra. No tempo de Noé, ele exerceu juízo sobre a terra. No tempo da praga do Egito, ele exerceu juízo sobre a terra. No tempo de Ló, ele exerceu juízo sobre aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Então, isso não é algo estranho para acontecer. Aqui está dizendo que, mais uma vez, o juízo de Deus vai ser executado sobre a terra. Aqueles que ouviram e aqueles que ouvem serão guardados, mas haverá até mesmo daqueles que servem a Deus na grande tribulação muita morte, porque haverá muita perseguição. Mas esse ainda não é o selo que nós vamos falar. Nós estamos falando do terceiro selo, e aqui, como eu disse, o Cordeiro abre o selo. Os querubins são os 4 seres viventes. Como é que nós sabemos?
Você vê em Ezequiel capítulo 1, quando o profeta tem uma visão do trono, ele vê os 4 seres viventes. E nós temos essa visão dos 4 seres viventes em vários lugares da Bíblia, que são os 4 querubins. E aí ele fala que ele viu um que tinha o rosto como um homem, o outro como um boi, o outro como águia e o outro como leão, falando dos aspectos, quem é Jesus para nós. Mas então, aqui nós temos os primeiros 4 juízos, eles são abertos pelo Cordeiro e os seres viventes, eles dizem, venha, um por vez. O primeiro, o segundo, o terceiro, nós estamos no terceiro ser vivente que diz, venha, vamos, é hora de ser executado. O juízo que vem neste selo é o cavalo preto. E o cavalo preto vem com fome. Por que fome? Porque aqui está escrito que só uma medida de trigo, que é pouquinha coisa, equivale, você vai gastar, é como que você ir na padaria para comprar pão e gastar o salário de um dia inteiro. Então, é algo desproporcional. Isso fala de escassez de alimento. Quando fica muito alto o preço do alimento, é porque está escasso o alimento. E aqui está falando que a cevada, que é inferior, também vai estar muito cara. Então, o trigo vai estar muito caro, a cevada vai estar muito caro, o alimento vai estar muito caro. Isso não é estranho para a gente? Nós vemos que, como a comida está cara, nós sabemos que quando nós viajamos, por exemplo, hoje Israel é um dos países mais caros para viver, mas nada comparado com o que vai acontecer na grande tribulação. Hoje em Israel, como turista, hoje, né? Você gasta uma média entre 25 e 30 dólares para uma refeição. Faz as contas aí, vê quanto está o dólar e vê como está caro. E eu não estou falando de uma refeição, uma super refeição, eu estou falando de uma refeição num lugar comum, onde grupo de turistas, quando nós vamos levando caravanas, nós paramos em restaurantes de bom preço para turista. E está este preço este ano lá em Israel. Então nós sabemos quando acontece escassez de alimento. Acontece quando, ou porque a economia mundial, global ou de um país, ela está com problema. Também nós temos a fome quando é o resultado do selo anterior, neste caso. Qual é o selo anterior? Você viu comigo, era o cavalo vermelho e eram guerras. Resultado de guerras. Quando nós temos guerra, como na Rússia e na Ucrânia, que nós temos falado, porque é a guerra aqui mais recente, nós vemos que há escassez de alimento, porque ninguém vai semear em tempo de guerra. É loucura semear em tempo de guerra. Está tendo bombardeio e porque, além de não semear, está sendo destruído os locais onde das plantações ou as fábricas, indústrias estão sendo destruídas. É uma tática de guerra como é tão antiga quanto Senaqueribe, fazer um cerco para que o povo não saia da cidade nem para buscar alimento e nem para buscar água, e esse cerco traz a fome, como no tempo de Senaqueribe, e vem o desespero nas pessoas. Então é fácil entender que a fome ela pode acontecer por causa da guerra ou por problemas climáticos, como nós vemos um descontrole no clima, como nós estamos vendo, ou porque simplesmente é uma má administração de governos que não pensam no povo, e é a consequência. Mas aqui na grande tribulação, o problema é que a gente vê coisas, eu acabei de falar, Israel é um dos países mais caros para alimentação. Eu estou falando de algo isolado e alguns países estão vivendo isso. Mas no tempo da grande tribulação, nós vamos viver esse problema global em todos os lugares. Nos países do primeiro mundo, nos países do terceiro mundo, vai haver fome, vai ter escassez de alimento, o alimento vai estar muito caro, e se você for de classe média baixa ou se você for pobre, você vai sofrer muito mais,
O rico vai sofrer, o pobre vai sofrer, é um problema de todo mundo, é um problema mundial. Então, neste momento aqui, o mundo clama por uma solução, mas não Deus. As pessoas vão estar como durante o Egito, que elas estavam, Moisés ele falou lá em Êxodo capítulo 6, que as pessoas estavam com os ouvidos embotados. O que é agravados, embotados? O que é ouvido agravado, embotado? As pessoas estão tão mergulhadas no sofrimento que nem ouvem as notícias, as boas novas. Então aqui as pessoas vão estar atordoadas por causa deste terceiro selo, que é o alimento muito, muito caro, porque haverá escassez de alimento e fome por consequência, porque aqueles que têm baixa renda não conseguirão comprar o trigo nesse preço. O trabalho de um dia e você comprar o trigo, o trigo é o alimento básico, e então as pessoas vão sofrer muito. E isso é falar dos gafanhotos. O Egito também viveu esse momento, porque quando veio, e era juízo de Deus, quando veio a praga dos gafanhotos, ali o Egito sofreu com fome. Por quê? Porque os gafanhotos devoraram toda a plantação. Já estava acontecendo coisas antes da praga dos gafanhotos. E quando veio a praga dos gafanhotos, abalou completamente a economia do Egito, que era uma economia estabilizada. Era um império muito forte, mas quando vieram os gafanhotos, destruiu toda a alimentação do Egito, e isso desestabilizou o Egito. Quem é que estava no controle das pragas? Deus. Então quem é que está no controle aqui na grande tribulação, do juízo que virá sobre a terra? Deus. Então nós falamos do terceiro selo. Mas quando a gente lê nos versículos 7 e 8 de Apocalipse 6, está escrito: quando o Cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. O inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Este quarto selo fala de um momento que a terra já, pensa desde o primeiro, a terra já está abalada com o primeiro selo, o engano, o anticristo vindo e surgindo no cenário mundial. No segundo selo, você viu comigo que o cavalo vermelho, a terra está abalada por causa das guerras. No terceiro selo, você acabou de ver comigo que a terra está abalada porque os alimentos estão caros e muitos não podem comprar, há escassez de alimento, então já há uma fome instalada na terra. Agora, o quarto selo, quando o Cordeiro abre e o último ser vivente, o quarto ser vivente, ele declara: venha, é tempo do juízo sobre a terra, vem o cavalo amarelo, e o cavalo amarelo, ele vem trazendo a morte. Nós experimentamos há pouquíssimo tempo atrás como o que acontece com a morte a nível global, mundial, com a pandemia. Com a pandemia do coronavírus, nós experimentamos. Por quê? Porque no princípio das dores, nós não estamos vivendo a grande tribulação, nós estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores é muito semelhante à grande tribulação. Eu falei em um vídeo que ele viralizou, porque eu expliquei que o que diferencia o princípio das dores com o tempo da grande tribulação é a intensidade. No princípio das dores, nós vimos pandemia, nós já estamos vendo guerra, nós já estamos vendo morte, sim, mas só que no tempo da grande tribulação é muito maior, é muito mais intenso, e é uma coisa atrás da outra sem intervalo.
Nós estamos no momento que nós estamos respirando. O mundo saiu do lockdown e você está respirando um pouco, mas na grande tribulação nem dá tempo de respirar. E aqui está falando que a morte, ela vem por vários motivos. Ela vem, leia de novo comigo o versículo 8. Está dizendo que a morte vem por causa da espada. A espada fala de guerra. Então, a guerra que começou no segundo selo ainda não parou. Você já está no quarto selo e a guerra não é porque você saiu de um selo para o outro que, não, agora acabou a guerra. Não, aqui está falando que continua a guerra. E aqui diz ainda, o segundo motivo, o primeiro motivo da morte vai ser pela guerra. O segundo motivo da morte vai ser pela fome. A fome é o terceiro selo que você acabou de ver comigo. Então, a fome não é algo localizado no Brasil, na África, em países do terceiro mundo. A fome no primeiro mundo. Isso parece que é uma coisa que nunca vai acontecer. Mas como que nunca vai acontecer? Se eu falasse para você que o mundo pararia, que os aviões não sairiam do chão, que as escolas fechariam, que as igrejas fechariam, você não ia acreditar em mim. E aconteceu. Então, eu digo para você, aqui eu estou falando de fome em países do primeiro mundo, eu estou falando de fome na Europa, eu estou falando de fome, no Japão, eu estou falando de fome nos Estados Unidos, eu estou falando de fome em países do primeiro mundo. E aqui então está falando que o primeiro motivo é a guerra, o segundo é uma fome global, e o terceiro motivo, aí sim, é a mortandade. E a mortandade nós já entendemos agora, que haverá pandemias sem controle algum. A ciência não terá controle algum sobre as pandemias que virão. Nós vimos que depois do coronavírus, o mundo ficou um pouco alarmado por causa da varíola do macaco. Só que na grande tribulação vão ser grandes pandemias, descontroladas, e haverá muita morte. Imagina quanta morte. E agora ainda fala o último motivo, o último motivo da morte é por meio de animais selváticos da terra. Será que isso acontece? É só você parar para pensar um pouco. No Texas, nós temos muitas cobras. Por quê? Porque os homens invadiram, o espaço das cobras, o deserto. É uma coisa lógica. Então, a gente vê programas, das cobras entrando nas casas. Nós vemos também programas mostrando a invasão de alligators em locais onde é a habitação deles. Mas a gente vê algo controlado, a gente vê algo que não é descontrolado. E houve também, na Europa, uma invasão de porcos selvagens invadindo fazendas, e eles são violentos de uma forma descontrolada. Já vimos também a invasão de ratos em vários lugares, uma invasão de ratos. Mas a gente vê algo isolado e algo ainda que dá para controlar, tem e controla, mas é isolado. Mas aqui está falando que vai estar descontrolado. Muitas pessoas morrerão pela invasão das cobras, dos alligators ou dos porcos selvagens. Vai ser algo completamente descontrolado. E aqui então fala que haverá mortandade por meio de animais selvagens da terra. Será que isso já aconteceu em algum momento da história da humanidade? Já aconteceu descontroles, mortes? Sim, no tempo das pragas do Egito. Não foi só a morte na última praga, matando os primogênitos, mas foi morte no momento do granizo, foi morte em vários momentos, quando as águas do Nilo ficaram contaminadas, fonte de água, pessoas morreram naquele momento também, peixes morreram, depois rãs morreram, pessoas durante essas 10 pragas morreram, como os soldados de Faraó disseram, o Egito está arruinado. E nós vimos também a mortandade das crianças, quando Faraó lançou um decreto de que todo menino deveria ser morto. Vimos mais também uma morte massiva
por ocasião, quando Herodes mandou que meninos também fossem mortos. Então, na história da humanidade, nós já vimos várias ocasiões em que, por causa do juízo de Deus, com a permissão de Deus, quanta mortandade aconteceu no momento do dilúvio, quanta mortandade aconteceu no momento de Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, algo assim massivo. Então, você viu que já aconteceu. Nós vimos a destruição de Pompeia. Estou falando da história da humanidade. Você acha que não pode acontecer? Só que aqui está falando que vai ser algo aterrador. Você vai viver e ali na grande tribulação, as pessoas que estiverem na grande tribulação. Por isso que eu não concordo quando as pessoas falam, não, mas nós já estamos vivendo a grande tribulação. Como assim? Você está vivendo o princípio das dores, que já é algo assustador, mas não é. Mas Deus está guardando os seus filhos, assim como Ele guardou no Egito. Mas aqui na grande tribulação, não vai dar tempo, como eu disse, de respirar. São muitos motivos de terror, de pavor, de instabilidade total. As pessoas vão estar abaladas emocionalmente, esfriadas espiritualmente, a grande maioria. Por isso eu quero te dizer, eu sou pré-tribulacionista. Eu digo para você, Jesus está voltando. Aguarde e se prepare. Não queira viver a grande tribulação. Eu não concordo quando fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas eu respeito muito sim. E eu digo que ninguém é o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Então eu quero só te dizer que a grande tribulação, a destruição vai ser nesta proporção. Mas eu quero também dizer para você que o nosso Deus é o Deus que guarda. O nosso Deus é o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso escudo. Então, para o nível de destruição que a terra está vivendo agora, que é o princípio das dores, não se preocupe. Jesus está no controle e quando você ora, Ele te guarda e Ele te protege e Ele te livra de todo mal. Que você possa, neste dia, se esconder debaixo do refúgio do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde e nós vamos continuar a falar dos 7 selos no próximo vídeo. Mas não saia do canal sem antes curtir se você gostou do vídeo, se te esclareceu algo, comentar e que você possa também compartilhar com muitos para poder ajudar aqueles que não entendem e querem entender sobre os últimos dias. Que Deus te abençoe.